sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Gente linda! Segundou! E nós estamos aqui de volta com a nossa leitura, o livro A Coragem de Ser Você Mesmo, da Brené. Estava até aqui olhando agora. Eu acho que hoje a gente termina no máximo amanhã. E aí a gente já vai iniciar um novo livro. E eu vou compartilhar depois nos meus stories qual vai ser a próxima viagem de leitura. Então vamos dando sequência por aqui. Se faltar muito pouquinho para terminar ele hoje e já ser 8 horas, eu vou concluir ele hoje daí, tá? Então vamos lá. Paramos na página 110. Entrando nas redes. Entre os nossos esforços para criar mais oportunidades de alegria e dor coletivas, será que as redes sociais podem desempenhar um papel positivo? Ou elas não passam de um lar para imagens de ódio e memes de gatos? Poderiam as redes sociais nos ajudar a cultivar relacionamentos autênticos e o verdadeiro pertencimento? Ou será que elas sempre atrapalham? São essas as questões com as quais todos lidamos hoje. Tem dias em que simplesmente amo as redes sociais, da rápida e poderosa justiça que elas proporcionam, até o fluxo infinito de fotos de cupcakes imitando suculentas. Mas tem dias que me tira do sério, me deixa triste, me lembra das minhas inadequações e dar palco para todo tipo de gente perigosa. Cheguei à conclusão de que a interação com as redes sociais lembra o fogo. Você pode usá-lo para se manter aquecido e alimentado, ou pode reduzir tudo a cinzas, e tudo vai depender das suas intenções, expectativas e capacidade de diálogo com o mundo real. Quando comecei a investigar essa questão com os participantes da pesquisa, havia pouca ambiguidade. Ficou claro que a conexão face a face é imperativa na nossa prática do verdadeiro pertencimento. Não só o contato face a face se mostrou essencial pelos resultados dos participantes da minha pesquisa, como também estudos em todo o mundo confirmam essas conclusões. As mídias sociais só ajudam a cultivar a conexão na medida em que são usadas para criar comunidades no mundo real, contando com uma estrutura, um propósito e um significado, e ainda um mínimo de contato face a face. Bom dia, mãe! Tudo bem? Essa partezinha acho que a gente já tinha iniciado também na sexta-feira, né? Então só vou concluir que daí a gente vai para o próximo subtítulo. Entre os pesquisadores mais respeitados da área está Susan Pinker. Em seu livro The Village Effect, Pinker escreve o seguinte: num curto período de evolução, passamos de primatas que vivem em grupos capazes de interpretar cada gesto e intenção alheios para espécies solitárias, cada um de nós mais preocupado com a própria tela. Partindo de estudos em diversas áreas, Pinker conclui que não existe substituto para as interações face a face. Comprovou-se que elas reforçam o nosso sistema imunológico, liberam hormônios benéficos em nossa corrente sanguínea e em nosso cérebro e nos propiciam longevidade. Pinker acrescenta: considere essa construção como sendo a sua aldeia, e construí-la é uma questão de vida ou morte. Quando ela diz vida ou morte, não está de brincadeira. Acontece que tudo o que ela descobriu complementa o que já lemos sobre a solidão. A interação social nos propicia vidas mais longas e saudáveis. Muito mais. Pinker assim escreve:
Na verdade, perder a proximidade com pessoas importantes para você é no mínimo tão prejudicial à sua saúde quanto fumar um maço de cigarro por dia, hipertensão ou obesidade. A boa notícia é que esse contato não precisa ser uma interação tão demorada nem íntima, embora isso também seja bom. Olhar a pessoa nos olhos, um aperto de mãos ou um cumprimento reduzem a sua cortisona e liberam dopamina, deixando-o menos estressado e lhe dando um singelo impulso químico. Segundo Pinker, pesquisas demonstram que jogar cartas uma vez por semana ou encontrar os amigos toda quarta à noite no Starbucks acrescentam tantos dias de vida quanto ingerir beta-bloqueadores ou abandonar o hábito de fumar um maço por dia. As redes sociais são ótimas para o desenvolvimento da comunidade, mas para o verdadeiro pertencimento, a conexão e a empatia autênticas exigem um encontro de pessoas reais, num espaço real, em tempo real. Tenho um exemplo disso na minha própria vida. Até aqui, então, a gente tinha já feito a leitura na sexta-feira. Agora a gente vai iniciar um novo subtítulo. O Facebook e o meu primeiro amor de verdade. Lembram da Eleanor no primeiro capítulo, a minha melhor amiga durante a passagem da vida por Nova Orleans? Ela era minha melhor amiga no mundo inteiro. A gente se conheceu quando tinha 5 anos de idade. Os primeiros melhores amigos são mesmo os primeiros amores de verdade. Ela era minha e eu era dela. Por anos a gente foi inseparável. Todo dia, durante o ano letivo, andávamos de bicicleta pelos campos de Tulane para ir e voltar da escola. Às vezes parando para tomar sorvete ou entrando escondidas no Der Ratskeller, do Grêmio Estudantil para beber refrigerante. Tínhamos uma coreografia completa de dança de lip-sync para Band on the Run, do Paul McCartney e Wingers. Fazíamos bagunça durante a missa e nos orgulhávamos de nunca termos flagrado. Um dia, entramos escondidas pela parte de trás do Newman Center, onde assistíamos ao que chamávamos carinhosamente de igreja hippie, e comemos um punhado de hóstias da Eucaristia. Tínhamos a certeza de que íamos direto para o inferno, mas pelo menos estaríamos juntas. Nós duas éramos de famílias grandes, então o que mais amávamos era fugir da algazarra juntas em nossas bicicletas em busca de aventuras. Como escrevi antes, quando eu estava na 4ª série, meu pai foi transferido para Nova Orleans, em Houston. Eleanor e eu ficamos arrasadas, mas fizemos um pacto para ver aquilo com otimismo e nos encontrarmos sempre que possível. Antes da mudança, meus pais me tiraram da escola por uma semana e deixaram meu irmão, minhas irmãs e eu na casa da minha avó em San Antônio, enquanto procuravam casas em Houston. Eu tinha 9 anos. Jason tinha 5 e os gêmeos tinham 1. Não ficamos na casa da minha avó por mais de um dia até ambos os gêmeos passarem mal do estômago. Depois eu mesma adoeci. Daí foi a vez do meu irmão. Minha avó tranquilizou os meus pais quando ligaram de Houston e insistiu que ela seguraria as pontas em casa. 2 dias, 5 viagens até a lavanderia e um balde de sopa de galinha depois, todos melhoraram, menos eu. Eu estava adoecendo ainda mais. No fim, fiquei tão doente que a minha avó pediu aos meus pais que voltassem. Em 24 horas, fui parar numa cirurgia de emergência por conta de um apêndice rompido e gangrenado. A minha avó não tinha como adivinhar. Foi uma combinação inesperada de sintomas praticamente idênticos. Os problemas logo se multiplicaram. Tínhamos dúvidas se o cirurgião convocado para a cirurgia de emergência se encontrava inteiramente sóbrio e complicações imediatas se desenvolveram no pós-operatório. No fim, meus pais me tiraram contra aconselhamento médico na calada da noite rumo a outro hospital, onde passei 2 semanas em convalescença. Meus pais então me deixaram no Texas com a minha avó e foram preparar a mudança. Nunca mais voltei a ver Eleanor. Mas no começo de 2009, encontrei Eleanor no Facebook. Iniciei o contato e em poucos minutos nos reconectamos. Obrigada, Facebook. Desde então, as nossas famílias têm passado algum tempo juntas. Sou próxima dos filhos dela, ela é próxima dos meus e nossos maridos são amigos. Foi de verdade uma das dádivas mais inesperadas da minha vida. Quando nos reencontramos pela primeira vez, passamos horas botando tudo em dia.
da dor e da perda que havíamos passado ao longo dos anos até os nossos momentos mais intensos de felicidade. Foi uma conversa que nunca teria acontecido online. Pedia um sofá no meio da noite, chá e pijamas. O que eu queria enfatizar aqui é que a alegria não veio da reconexão no Facebook. Ela veio e ainda vem das nossas longas caminhadas de ping-pong em família, campeonatos de Foursquare e de vermos filmes juntos. O Facebook foi o catalisador. O face a face foi a conexão. A coragem e o coletivo. Uma das coisas que adoro fazer quando ensino o conceito de vulnerabilidade é mostrar vídeos de flash mobs e outros momentos de alegria coletiva aos alunos. O que você vai ver em cada um desses vídeos é o jeito de despreocupado e sincero com que crianças em idade escolar aderem a essa experiência. Adultos? Alguns sim, outros nem tanto. Pré-adolescentes e adolescentes? Raramente. Estão mais propensos a preferirem a morte. Tanto a alegria como a dor são experiências vulneráveis para quem está sozinho. E o são ainda mais estando ao lado de estranhos. O alicerce da coragem é a vulnerabilidade, a capacidade de enfrentar a incerteza, o risco e a exposição emocional. É preciso coragem para nos abrirmos para a alegria. Inclusive, conforme já escrevi em outros livros, acredito que a alegria provavelmente seja a emoção mais vulnerável que experimentamos. Temos medo de que, se nos permitirmos senti-la, vamos ser surpreendidos por um infortúnio ou pela decepção. É por isso que, em momentos de verdadeira alegria, muitos de nós consideramos a hipótese de uma tragédia. Vemos nossos filhos saindo para o baile e tudo que conseguimos pensar é acidente de carro. Ficamos animados com as férias iminentes e começamos a pensar em furacão. Tentamos nos antecipar à vulnerabilidade imaginando o pior ou não sentindo nada, na esperança de não afundar ainda mais na lama. Chamo isso de agourar a alegria. O único jeito de combater o agouro da alegria é pela gratidão. Ao longo dos anos, os homens e mulheres que mais se entregavam à alegria eram aqueles que praticavam a gratidão. Vou até marcar aqui. Os homens e as mulheres que mais se entregavam à alegria eram aqueles que praticavam a gratidão. Nesses momentos vulneráveis de alegria individual ou coletiva, precisamos praticar a gratidão. A dor também é uma emoção vulnerável. É preciso verdadeira coragem para nos permitirmos sentir dor. Quando sofremos, muitos de nós causam dor com mais eficiência do que sentem. Distribuímos as feridas em vez de deixar que fiquem em nós. Assim, para buscar momentos de alegria coletiva e participar de momentos de dor coletiva, precisamos ser corajosos. Isso significa que precisamos ser vulneráveis. Em cada um dos mais de 200 mil dados resultantes da minha pesquisa, não encontro nenhum único exemplo de coragem que não tenha exigido vulnerabilidade. Você encontra na sua vida? Consegue pensar num momento de coragem que não tenha exigido risco, incerteza e exposição emocional? Eu sei que a resposta é negativa. Já perguntei a muita gente que me diz isso, inclusive soldados das forças especiais. Sem vulnerabilidade, nada de coragem. Precisamos comparecer e nos expor. Quando a cantoria começa e a dança é iminente, precisamos no mínimo bater com os pés e murmurar. Quando as lágrimas caem e uma história difícil é contada, precisamos comparecer e permanecer junto à dor. E por mais que valorizem enfrentar por conta própria, e por mais que às vezes nos associemos aos outros pelas reações erradas, em nosso coração queremos acreditar que, apesar das nossas diferenças e da necessidade de desbravar a natureza selvagem, nem sempre precisamos caminhar sozinhos. Capítulo 7. Costas fortes, fronte suave, coração indomado. Com muita frequência, nossa suposta força vem do medo, não do amor. Em vez de ter costas fortes, muitos de nós temos uma fronte fortificada protegendo uma coluna fraca. Em outras palavras, andamos por aí frágeis e na defensiva,
tentando disfarçar a nossa falta de confiança. Se fortalecermos nossas costas, metaforicamente falando, e desenvolvermos uma coluna flexível, mas resistente, poderemos nos arriscar a ter uma fronte suave e aberta. Como podemos dar e receber cuidado com uma compaixão de costas fortes e fronte suave, passando do medo para um lugar de genuína ternura? Acredito que isso só acontece quando conseguimos ser transparentes de verdade, vendo o mundo com clareza e deixando o mundo ver dentro de nós. A primeira vez que eu ouvi a expressão costas fortes, fronte suave, foi com John Halifax. Estávamos fazendo um evento juntas em Omega Institute, em New York, um dos meus lugares favoritos. Confesso que fiquei meio intimidada em conhecê-la. A doutora Halifax é uma professora budista, além de sacerdote zen, antropóloga, ativista e autora de vários livros sobre o budismo engajado. Nos encontramos pela primeira vez no ensaio técnico na noite do bate-papo. Ela era sensata e, o que eu mais lembro, engraçada pra cacete. Quando já estávamos de saída, comentei: estou morta, mas acho que agora vem o encontro com o público. Ela me olhou e perguntou: eu vou descansar no meu quarto por hoje à noite. Por que não faz isso também? Falei pra ela que parecia ótimo, mas me sentia mal dizendo que não ia. Nunca vou esquecer o que ela me respondeu. Hoje à noite vamos exalar e ensinar. Agora é o momento de inalar. Temos a inspiração e a expiração. E é fácil achar que a gente precisa exalar o tempo todo sem nunca inalar. Mas a inalação é absolutamente essencial para quem quer continuar exalando. Caramba! Na sua fala daquela noite, ela explica a abordagem budista das costas fortes e fronte suave. Durante o meu trabalho de pesquisa para esse livro, essa imagem ficou me voltando à mente. Se vamos fazer do verdadeiro pertencimento uma prática diária nas nossas vidas, vamos precisar de costas fortes e uma fronte suave. Precisamos tanto de coragem quanto de vulnerabilidade. Ao abandonarmos a certeza e a segurança dos nossos redutos ideológicos e partirmos para a natureza selvagem. Nossa, adorei essa colocação dela sobre inalar e exalar. É muito aquela ideia do afiar o machado ou então de sentar para aprender para depois levantar para ensinar, né? Esses dias eu trocando ideia com uma colega de trabalho, de profissão, e ela falando, porque às vezes a gente que atende pessoas acaba esquecendo um pouco do quanto a gente também precisa de ajuda, né? E aí eu falei para ela que a minha visão é de sempre ser aprendiz. Eu sempre me coloco em papel de aprendiz. Eu quero aprender. Quero aprender com profissionais, quero aprender com colegas, quero aprender com pessoas que vêm até mim precisando de ajuda, com amigos. As pessoas que estão ao redor de nós sempre podem nos ensinar. Sempre. Tu tens algo a ensinar para alguém. E alguém sempre vai ter algo para te ensinar. Isso é assim em tudo, no mundo todo, né? Então, às vezes a gente se diminui ou a gente se coloca numa prepotência achando que não tem mais o que aprender em determinada área. Na verdade, a gente sempre tem o que aprender. E a gente também tem como ensinar. Que eu adorei a ideia dela, que é inalar e exalar. A gente inala para aprender e exala para ensinar. E um precisa do outro. Só o verdadeiro pertencimento é mais do que costas fortes e uma fronte suave. Tendo reunido coragem e nos firmando sozinhos para afirmar nossas crenças e fazer o que é certo, apesar das críticas e do medo, podemos então sair da natureza selvagem, mas ela deixou uma marca em nosso coração. Não significa que ela tenha se tornado menos difícil, mas que, uma vez que a tenhamos desbravado por conta própria, estaremos dolorosamente cientes das nossas escolhas daqui para frente. Podemos passar a vida toda traindo a nós mesmos e optando por nos adequarmos em vez de nos firmarmos sozinhos. Mas, uma vez que nos defendemos por nós mesmos e por nossas crenças, a exigência é maior. Um coração indomado reside a ideia de se adequar e sofre com a traição. Costas fortes.
Todos vamos passar o resto da vida desenvolvendo costas fortes e uma fronte suave e tentando ouvir o que o nosso coração indomado nos sussurra. Mas, para alguns, o foco principal do trabalho acaba sendo o de fortalecer as costas. Costumamos ter um desafio pessoal quando o que outras pessoas pensam de nós nos afeta. Buscar perfeição, agradar, ter que buscar e fingir, provar e fingir, agem como obstáculo para costas fortes. Um jeito de fortalecermos o nosso músculo de coragem é aprendendo a colocar o Bravinho em prática. O trabalho fica mais ou menos assim. Limites. Aprender a definir, preservar e respeitar limites. O desafio é se desapegar da admiração dos outros e do medo de decepcioná-los. Confiabilidade. Aprender a se expressar com transparência e não falar da boca para fora. O desafio é não exagerar nos seus esforços e nas suas promessas só para agradar os outros ou provar alguma coisa a eles. Responsabilização. Aprender a amadurecer, ser responsável, assumir a responsabilidade e pedir desculpas sinceras quando estiver errado. O desafio é se desapegar da culpa e ficar bem longe da vergonha. Sigilo. Aprender a guardar segredos, discernir o que é da nossa conta e pode ser compartilhado e o que não é. O desafio é parar de usar fofocas, a intimidade de ter um inimigo em comum e o compartilhamento excessivo para facilitar a conexão. Integridade. Aprender a praticar os nossos valores mesmo quando for desconfortável e difícil. O desafio nessas horas é escolher a coragem no lugar da comodidade. Não julgamento. Aprender a dar e a receber ajuda. O desafio é dissociar a nossa identidade e a nossa fonte de autoestima do rótulo daqueles que sempre ajudam e consertam tudo. Generosidade. Aprender a definir os limites que nos permitem ser generosos nas nossas suposições alheias. O desafio é ser franco e claro com os outros sobre o que é aceitável e o que não é. Naquela entrevista para Bill Morris, a doutora Angel disse: "Eu pertenço a mim mesma. Tenho muito orgulho disso. Estou sempre muito preocupada com como olho para Maya. Gosto demais dela. Nossa tarefa é chegar ao ponto em que gostamos de nós mesmos e nos importamos quando somos muito autocriticados ou deixamos que outras pessoas nos calem. A natureza selvagem exige esse tanto de amor próprio e respeito a si mesma." Um poderoso exemplo de costas fortes vem da minha amiga Jane Hatmaker. Jane é escritora, pastora, filântropa, buguei, e líder comunitária. No ano passado, acompanhei a sua travessia por uma natureza selvagem e brutal, com graça, pesar e força. Sendo uma conhecida líder religiosa de uma comunidade cristã conservadora, moderadora, Jane escreveu sobre o seu total apoio aos direitos à inclusão LGBT e experimentou uma reação absurdamente hostil de muitos em sua comunidade. Eu quis saber o que ela viveu e sentiu naquela natureza selvagem. Sua resposta foi a seguinte: "Não vou dourar a pílula. Ficar no princípio da natureza selvagem é de gelar os ossos. Como o pertencimento é algo tão primitivo, tão necessário, a ameaça de perder a própria tribo ou de seguir sozinho soa tão aterrorizante que afasta a maioria de nós da natureza selvagem por toda a vida. A aprovação humana é um de nossos ídolos mais venerados, e a oferta que devemos deixar a seus pés famintos é a manutenção do conforto alheio. Estou convencida de que o desconforto é o maior obstáculo da nossa geração. Proteger o status quo das nossas convicções pessoais é, obviamente, um luxo só para privilegiados, já que os oprimidos, atípicos e marginalizados não têm escolha, senão lidar com a natureza selvagem diária. Mas escolher o astuto posto avançado para além da segurança dos portões da cidade exige um legítimo ato de coragem. Esse primeiro passo é de tirar o fôlego. Falar contra estruturas de poder que mantêm alguns de lado de dentro e outros do lado de fora tem um custo, e a moeda corrente mais retirada da minha conta é a do pertencimento. Assim, a natureza selvagem pode se mostrar muito solitária e punitiva, agindo como um poderoso desmotivador.
mas descobri algo lindo. Os degraus mais solitários são aqueles entre os muros da cidade e o coração da natureza selvagem, onde a segurança só é vista no espelho retrovisor. Novos territórios vão se desbravando à frente e o caminho rumo ao desconhecido parece vazio. Mas dê um passo após o outro, avançando por tempo suficiente para penetrar de verdade a natureza selvagem, e você vai se surpreender com o tanto de gente que já vive por lá, prosperando, dançando, criando, celebrando, pertencendo. Não é uma terra infértil, não é território desprotegido, não é desprovido do crescimento humano. A natureza selvagem é onde todos os criativos e profetas e críticos do sistema e desbravadores sempre viveram, e é incrivelmente intensa. A caminhada é difícil, mas a autenticidade lá fora é vida. Desconfio de que a natureza selvagem seja um lugar permanente para mim, o que é feliz e também difícil. Um amigo querido me enviou uma mensagem durante aqueles passos iniciais tão severos, tendo rompido com as linhas partidárias de forma irremediável após discutir publicamente por uma frágil interpretação do catecismo. Tem uma história maravilhosa e estranha de Gênesis 32 sobre Jacó lutando fisicamente contra Deus a noite toda na natureza selvagem, na natureza de verdade, no caso, e vendo que Jacó não ia se render, e ouviu-o gritar: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Ele tocou o quadril de Jacó e deslocou sua coxa. Um lembrete permanente da luta de um homem determinado, teimoso e obstinado contra Deus. Um ato absurdo e destemido, tão ultrajante quanto espantoso. A mensagem do meu amigo dizia assim: "Você é como Jacó, não deixou Deus partir até que ele abençoasse você nesse espaço. E ele irá. Você realmente vai descobrir novas terras, mas vai estar sempre mancando." Então escolhi a natureza selvagem, por ser onde posso dizer a verdade e liderar com mais coragem, e me unir aos meus companheiros de fora. Mas mancar vai me lembrar do custo, do que ficou para trás, o que sempre me fará sentir meio triste e meio ferida. Terá valido a pena? Sem dúvida alguma. E espero que mancar mostre aos outros habitantes da natureza selvagem que, mesmo familiarizada com a dor, não consegui sair ilesa da experiência. Aos atípicos, desconfio de que isso não vai embaçar nem um pouco a nossa festa dançante na natureza selvagem. Uma festa dançante na natureza selvagem? Estou dentro. Uma fronte suave. A incrível história de Jane sobre suas experiências na natureza selvagem me levou a duas conclusões. 1. Precisamos manter nossas costas sempre fortes. Não se resolve de uma vez só. E, gente, como é difícil manter a fronte suave no meio de tanta amargura. Assim como Jane, também expus opiniões entre a minha comunidade e a reação de alguns me embasbacou. Da frase "fiquei de boca fechada" a ameaças violentas e ricas em detalhes à minha família. A minha resposta mais visceral é: costas fortes, fronte blindada. Mas não se vive assim. A vulnerabilidade é de onde nascem o amor, a alegria, a confiança, a intimidade e a coragem. Tudo o que dá sentido à nossa vida. Fronte blindada soa ótimo quando estamos sofrendo, mas no fim acaba nos causando ainda mais dor. Quando deixamos que as pessoas se aproveitem da nossa vulnerabilidade ou nos encham do ódio que sentem, mudamos a nossa vida inteira por elas. Muitos de nós nos blindamos desde criança para nos protegermos. Quando adultos, começamos a perceber que a blindagem nos impede de desenvolver os nossos dons e a nós mesmos. Assim como podemos trabalhar o nosso músculo da coragem para fortalecer as costas, analisando a nossa necessidade de sermos perfeitos e de agradar os outros às custas da nossa própria vida, podemos também exercitar o músculo da vulnerabilidade, que nos permite baixar a bola e continuar abertos em vez de atacar e defender. Isso é ficar confortável com a vulnerabilidade. Na maior parte do tempo, abordamos a vida com a fronte blindada por 2 motivos. 1. Não estamos confortáveis com as emoções e comparamos vulnerabilidade com fraqueza.
Ou 2, nossas experiências traumáticas nos ensinaram que a vulnerabilidade é mesmo perigosa. A violência e a opressão transformaram a nossa fronte suave num fardo, e é difícil encontrar um lugar emocional e fisicamente seguro bastante para sermos vulneráveis. A definição de vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Mas a vulnerabilidade não é fraqueza. É a nossa ferramenta mais precisa para medir a coragem. Quando a barreira é a nossa crença na vulnerabilidade, a questão passa a ser: estamos dispostos a comparecer e a sermos vistos quando não temos como controlar os resultados? Quando a barreira à vulnerabilidade é uma questão de segurança, a questão então passa a ser: estamos dispostos a criar espaços corajosos para sermos vistos em nossa plenitude? Uma fronte suave e aberta não é ser fraco, é ser corajoso, é ser a natureza selvagem. Coração indomado. Eu queria que existisse um aperto de mão secreto para o Clube do Coração Indomado. Eu amo esse tipo de coisa. Quero que a recompensa por desbravar a natureza selvagem seja um tipo de ritual ou símbolo que diga: eu faço parte desse clube de coração selvagem. Sei o que significa se firmar sozinho e enfrentar as críticas, o medo e a mágoa. Conheço a liberdade de pertencer a qualquer lugar e a lugar algum. A recompensa é ótima, mas acredite, quando Maya Angelou disse que o preço é alto, ela não estava brincando. Cumpri essa missão e tenho cicatrizes para provar. Mas a natureza selvagem não distribui carteirinhas de sócio. Um coração indomado não está sempre visível, mas é o nosso maior bem espiritual. Vale lembrar as palavras de Carl Jung sobre o paradoxo. O paradoxo é um dos nossos bens espirituais mais preciosos. Só o paradoxo chega perto de abarcar a plenitude da vida. É crucial aprender a lidar com a tensão inerente às 4 práticas e com os vários paradoxos descritos nesse livro se quisermos enfrentar a atual crise espiritual. A marca de um coração indomado é vivenciar o paradoxo do amor em nossas vidas. É a capacidade de combinar rigor e fraternidade, empolgação e temor, coragem e medo, tudo no mesmo momento. É manifestarmos a nossa vulnerabilidade e a nossa coragem, sendo tão impetuosos quanto gentis. Um coração indomado também é capaz de suportar a tensão de perceber o mundo em convulsão e lutar por justiça e paz, sem deixar de cultivar os próprios momentos de alegria. Conheço muita gente, inclusive eu mesma, que sente culpa e até vergonha desses momentos de alegria. Como posso me divertir nessa linda praia com a minha família quando tanta gente por aí não tem morada nem segurança? Por que estou me matando para decorar os cupcakes de aniversário do meu filho com minions do meu malvado favorito, quando tantas crianças sírias estão morrendo de fome? Que diferença esses cupcakes fazem, afinal? Eles importam porque a alegria importa. Seja você um dedicado ativista ou um voluntário na sua mesquita ou no seu restaurante popular local. A maioria de nós está se mobilizando para garantir que as necessidades básicas das pessoas sejam atendidas e para que os seus direitos civis sejam respeitados. Mas também trabalhamos para garantir que todos experimentem o que dá sentido à vida: amor, pertencimento e alegria. Essas são necessidades essenciais e irredutíveis de todos nós, e não podemos dar às pessoas o que não temos. Não podemos lutar pelo que não está no nosso coração. Mais uma vez, a fórmula da alegria é a prática de gratidão. Entrevistei pessoas que sobreviveram a traumas severos, da perda de um filho até o genocídio. O que mais ouvi nesses 15 anos ouvindo e carregando suas histórias foi o seguinte: quando você é grato pelo que tem, sei que entende a magnitude do que eu perdi. Também descobri que quanto mais diminuímos nossa própria dor ou a classificarmos de acordo com o que os outros viveram, menos empáticos nos tornamos para todos. Quando abrimos mão da nossa própria alegria para fazer com que aqueles que estão em apuro se sintam menos solitários, ou para sentirmos menos culpa, ou parecermos mais engajados, acabamos nos esvaziando do que é preciso para nos sentirmos plenamente vivos e cheios de propósito. E às vezes, quando não reconhecemos a dor alheia ao experimentarmos nossa própria alegria,
Nós fechamos os olhos, nos isolamos, fingimos que não há nada que possamos fazer para melhorar as coisas e descartamos a ideia de ajudar os outros. Essa capacidade de descartar o sofrimento e a injustiça ou de fingir que está tudo bem representa a síntese do privilégio. Hoje escolho não reconhecer o que está acontecendo ao meu redor por ser difícil demais. A meta é chegar ao ponto onde conseguimos pensar: sei do que está acontecendo, do papel que eu desempenho e de como posso ajudar, e não significa que eu precise renegar a alegria da minha vida. Um coração indomado está ciente da dor do mundo, sem por isso diminuir a sua própria dor. Um coração indomado consegue bater com gratidão e se amparar nas mais puras alegrias sem ignorar o mundo em convulsão. Nós suportamos essa tensão graças ao espírito da natureza selvagem. Nem sempre é fácil ou confortável. Às vezes vamos contra a pressão da correnteza. Mas o que torna tudo possível é uma fronte feita de amor e costas robustas de coragem. Se voltarmos à definição de verdadeiro pertencimento, veremos que ela é construída sobre um alicerce de tensões e paradoxos. O verdadeiro pertencimento é a prática espiritual de acreditar e pertencer a si mesmos tão intensamente que é possível partilhar a sua versão mais autêntica com o mundo e ainda encontrar sacralidade, seja fazendo parte de algo maior ou se firmando sozinho na natureza selvagem. O verdadeiro pertencimento não requer que você mude, requer que você seja quem é. E voltamos a sentir a pressão aqui, em nossas práticas. De perto, é mais difícil odiar o outro. Aproxime-se. Bata de frente com as merdas que ouvir, mas seja civilizado. Dê a mão a completos estranhos. Costas fortes, fronte suave, coração indomado. A marca de um coração indomado é obtida na natureza selvagem, mas existe ainda uma prática diária que aprendi aqui, fundamental para a nossa busca rumo ao verdadeiro pertencimento. Essa prática mudou a forma como eu me coloco diante da vida, como ajo como mãe e como líder. Pare de vagar pelo mundo atrás da confirmação de que você não pertence a lugar algum. É algo que você sempre vai encontrar, porque fez disso sua missão. Pare de analisar o rosto das pessoas atrás de evidências de que você não é o bastante. É algo que você sempre vai encontrar, porque fez disso a sua meta. O verdadeiro pertencimento e a autoestima não são bens. Não negociamos seu valor com o mundo. A verdade sobre quem somos vive no nosso coração. Nosso chamado à coragem é proteger nosso coração indomado das constantes avaliações, sobretudo das pessoas. Ninguém pertence mais a esse lugar do que você. Tava vendo aqui, ó. Falta ainda três páginas. Então eu vou terminar, tá? Já sei que é 8 e 9, mas só para não fazer a leitura de 2 livros em paralelo amanhã. Então eu vou terminar esse aqui agora e amanhã a gente inicia um novo, tá? Não é fácil deixar de procurar a confirmação de que não pertencemos a lugar algum ou de que não somos o bastante. Isso é no mínimo um hábito para a maioria de nós. E na pior das hipóteses, confirma que as nossas inadequações são um trabalho de tempo integral. Quando essa diretriz se formou pela primeira vez na pesquisa, comecei a trabalhar nela, pouco a pouco. Eu defini a intenção de parar de procurar pela confirmação de que não era inteligente o bastante ao entrar numa reunião, ou de que não pertencia a lugar algum, durante uma reunião de pais na escola do meu filho. Mal conseguia acreditar no poder dessa prática. Meu filho Charlie está no ensino médio e minha filha Ellen começou o seu primeiro ano da faculdade. Tivemos uma longa conversa sobre a validade dessa prática, e ambos disseram que logo viram a diferença em como estavam agindo com seus amigos e em suas vidas. Dando meu histórico pessoal e o meu trabalho, sempre tive a crença de que o amor e o pertencimento são o ponto de partida da parentalidade sincera. Se eles souberem que são amados e amáveis, se souberem amar e se souberem que não importa o que aconteça, eles ainda pertencem à nossa casa, todo o resto vai dar certo. Mas, à medida que cresceram e os grupos de colegas ganharam importância, foi mais difícil do que eu imaginava voltar a ensiná-los sutilmente a se adequar ou a fazer o que fosse preciso para encontrar um grupinho. Meu próprio medo definiu o padrão de "e aí, o que todo mundo está vestindo?" ou "por que não convidaram você para a festa do pijama?"
O que houve? Preciso ficar sempre alerta para praticar o que acredito como mãe e não dar ouvidos ao medo quando meus filhos estão em apuros. A importância de voltar a pertencer ao próprio lar se tornou bastante real para mim uns anos atrás, quando estava entrevistando um grupo de estudantes do ensino médio sobre as diferenças entre adequação e pertencimento. Partilhei esses resultados em A Coragem de Ser Imperfeito, mas vale a pena repassá-los aqui também. Quando pedi a um grande grupo de alunos do 8º ano que se dividissem em equipes menores e adivinhassem as diferenças entre adequação e pertencimento, suas respostas me tiraram o chão. Pertencimento é estar num lugar onde você quer estar e querem você ali. Adequação é estar num lugar onde você quer estar, mas ninguém se importa, de um jeito ou de outro. Pertencimento é ser aceito por ser você mesmo. Adequação é ser aceito por ser como todos os outros. Se posso ser eu mesmo, eu pertenço. Se tenho que ser como você, eu me adequo. Eles arrasaram nas definições. Não importa em que parte do país eu faça essa pergunta ou o tipo de escola que estou visitando, os alunos do ensino fundamental e médio entendem como isso funciona. Eles também falam abertamente sobre a mágoa de não sentirem a noção do pertencimento em casa. Daquela primeira vez que pedi aos alunos do 8º ano que bolassem as definições, um deles escreveu: não pertencer à escola é bem difícil, mas mas não é nada comparado com o que você sente quando não pertence à sua casa. Quando perguntei aos alunos o que isso significa, eles usaram os seguintes exemplos: não atendendo às expectativas dos pais, não sendo tão legal ou popular quanto seus pais querem que você seja, não sendo bom nas mesmas coisas em que seus pais eram, seus pais ficam sem graça por você não ter muitos amigos ou não ser um atleta ou uma animadora de torcida, seus pais não gostam de quem você é e do que gosta de fazer, e seus pais não dando bola para a sua vida. Agora, com essa nova pesquisa sobre o verdadeiro pertencimento, eu sei que a minha tarefa é ajudar meus filhos a acreditarem em si mesmos e a pertencerem a si mesmos, acima de todo o resto. Sim, sempre tenho um trabalho de ajudá-los a enfrentar questões envolvendo amigos, e a adequação é algo legítimo para as crianças. Mas nossa tarefa principal é proteger esse coração gentil e indomado. Devemos resistir à ideia de segui-los pela natureza selvagem, tentando torná-los mais segura e civilizada. Cada célula do nosso corpo vai querer protegê-los da mágoa que vem de se firmar sozinho. Mas negar aos nossos filhos a oportunidade de ganhar sabedoria direto das árvores e dançar sobre a luz da lua com os outros renegadores de agudos solitários e transgressores que marcam só tem a ver com o nosso próprio medo e conforto. O coração deles também precisa conhecer a natureza selvagem. Na condição de líder, quero cultivar uma cultura de verdadeiro pertencimento. Não quero e não posso me adequar. Na minha conversa com o técnico de Seattle, Patty Carroll, fiquei impressionada com a sua resposta quando perguntei quanto tempo havia passado da natureza selvagem. E ele disse: eu conheço esse lugar. Já fui demitida da natureza selvagem umas 2 vezes. Sei o que costumam aceitar de um treinador de NFL. Mas às vezes você tem que ousar e se arriscar. E existe um tipo especial de resiliência, que vem do escrutínio que acontece na natureza selvagem. Sei que essas experiências me deixaram com uma crença mais verdadeira em mim mesmo e com uma percepção muito mais apurada de quando não estou seguindo o que acho correto. A resiliência resultante do escrutínio da natureza selvagem é aquela percepção muito mais apurada de quando não estamos seguindo o que achamos correto. É a marca de um coração indomado. Imagine uma organização onde uma massa crítica de pessoas está liderando e inovando a partir de um coração indomado, em vez de fazer como todos, se esconder atrás dos redutos e ficar a salvo. Precisamos de uma revolução do coração indomado, agora mais do que nunca. Se quiser se aprofundar em desbravando a natureza selvagem em casa ou no trabalho, temos guias de leitura em inglês para pais e líderes em brenebrown.com. Na minha experiência, nada muda até passarmos a colocar esse trabalho em prática com as nossas famílias, nossos amigos e colegas. E quando a natureza selvagem ganha vida, toda vez que escrevo um livro, sou desafiada a viver sua mensagem. Tive que lidar com o meu próprio perfeccionismo quando escrevi a arte. Tive que encarar as críticas e a coragem quando escrevi A Coragem de Ser Imperfeito.
e tive que questionar todas as histórias que invento para me proteger quando escrevi mais forte do que nunca. Escrever esse livro mais pareceu passar meses da vida na natureza selvagem. Eu disse muito ao meu editor, Ben, que devíamos chamá-lo de Como Perder Amigos e Chatear Todo Mundo. Se tiver fortes opiniões políticas, é provável que algo aqui acabe frustrando você. Sei que vai haver muita discordância e debate. Espero que sim. E espero que sejamos impetuosos e gentis uns com os outros. Esse não é um chamado para parar de defender, resistir ou lutar. Farei as 3 coisas e torço para que você faça também. Nosso mundo precisa que nos posicionemos e defendemos nossas crenças. Só torço para que sejamos civilizados e respeitosos. Quando desagradamos e diminuímos nossa humanidade, mesmo em resposta a termos sido desagradados e diminuídos, estamos partindo o nosso próprio coração indomado. De todos os chamados à coragem que pedi aos leitores que respondessem na última década, desbravar a natureza selvagem é o mais difícil. É o que mais pode doer. Mas, tal como a citação de Maya Angelou nos lembra, é o único caminho para a libertação. A gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar. Lugar algum mesmo. O preço é alto, a recompensa é ótima. E com isso deixo vocês. Vai haver momentos em que se firmar sozinho será muito difícil, assustador demais, e acabaremos duvidando da nossa capacidade de superar as incertezas. Alguém em algum lugar vai dizer: não faça isso. Você não tem o que é preciso para sobreviver na natureza selvagem. É quando você alcança o fundo do seu coração indomado e lembra a si mesmo: eu sou a natureza selvagem. Terminamos! Passamos uns minutinhos, mas como eu disse, não queria ter que amanhã fazer leitura de 2 livros no mesmo dia. Até pela capa que eu coloco lá, então quem vai assistir gravado depois fica muito confuso, sabe? Então por isso. Gente, vamos iniciar nossa semana com uma mensagenzinha bem rápido e aí eu me despeço de vocês. Ó, tem um papelzinho que se jogou aqui, eu vou ler 2 então. Me despeço de vocês para esse dia aí. Vamos lá. Tem dias que gentileza ajuda, outro que só com muita paciência, mas tem uns que só com muito amor. Bora amar então? E esse aqui, ó, se jogou. Vamos ver o que ele quer nos dizer. Há momentos em que o avesso é o lado certo. Adorei. Às vezes a gente acha que tá de ponta cabeça e na verdade tá no lado certo da nova realidade. Gente linda, obrigada pela companhia de vocês aqui hoje, principalmente quem aguentou aí os quase 40 minutos. A gente se encontra amanhã, voltamos na leitura às 7h30 da manhã. Esse próximo livro ainda vai ser nesse horário. Eu tô percebendo que tem bastante gente entrando mais tarde aqui. Então eu vou ver e vou fazer uma enquete pra ver se não fica melhor a gente fazer a leitura mais tarde. Não é uma afirmação, é uma ideia que eu vou analisar ainda, porque o objetivo é que seja cedinho mesmo, justamente para ser um desafio para quem quer acordar mais cedo também. Então é só uma análise que eu tô fazendo, tá? Gente, um ótimo dia para vocês, uma semana extraordinária e a gente se encontra aqui amanhã. Beijão!